Bem-vindo à nossa quarta aula. Eu sou a Rafaela, professora virtual do curso Next Level. Hoje vamos falar sobre o átrio, o primeiro ambiente do tabernáculo e o início da nossa jornada espiritual. Assim como as águas nos tornozelos em Ezequiel 47, o átrio representa o primeiro contato com Deus, lugar de sacrifício, purificação e decisão. Vamos entender o significado do altar de bronze, da bacia de bronze e da porta que dá acesso a uma vida nova com o Senhor. Na visão de Ezequiel 47, somos apresentados a um rio que brota do limiar do templo e vai crescendo aos poucos. Primeiro, águas nos tornozelos, depois, nos joelhos, então nos lombos, até se tornar um rio tão profundo que não dá mais para atravessar andando. É uma imagem belíssima, cheia de significado espiritual. Esse avanço das águas pode ser visto como a jornada do cristão em direção à maturidade e à presença plena de Deus, uma caminhada de aprofundamento, transformação e comunhão. Curiosamente, esse fluxo crescente tem um paralelo poderoso com as 3 divisões do tabernáculo de Moisés: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Cada ambiente simboliza um nível mais profundo de entrega e relacionamento com Deus. E cada um deles pode ser associado a um estágio da visão de Ezequiel. As águas nos tornozelos marcam o início da jornada. Representam aquele primeiro toque da graça, quando a pessoa ouve o chamado de Deus, reconhece sua condição, se arrepende e dá os primeiros passos na fé. Esse estágio se conecta ao átrio do tabernáculo, o espaço externo, acessível a todo o povo. Ali estavam o altar de bronze e a bacia de bronze, que apontavam para o sacrifício e a purificação. É o lugar onde tudo começa, a consciência do pecado, a aceitação do Cordeiro que tira o pecado do mundo e o lavar regenerador do novo nascimento. Ainda é raso, mas é essencial. Depois vêm as águas nos joelhos. Os joelhos falam de oração, de dependência, de intimidade que começa a se aprofundar. Aqui, o crente já não está apenas começando, ele está se curvando diante de Deus, buscando, intercedendo, adorando. Esse estágio se relaciona com o lugar santo, onde o sacerdote ministrava diariamente. Nesse ambiente estavam a mesa dos pães, o candelabro e o altar de incenso, símbolos da comunhão com a palavra, da luz espiritual e da oração constante. Aqui, a vida espiritual começa a ganhar forma, disciplina, constância. É quando começamos a habitar na casa do Senhor, como diz o salmista: "Uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar na sua presença todos os dias da minha vida." Salmos 27:4. As águas nos lombos simbolizam vigor, preparo, firmeza. Na cultura bíblica, os lombos eram cingidos quando alguém estava prestes a servir, correr ou guerrear. Aqui já estamos falando de maturidade espiritual, de prontidão para obedecer, para carregar responsabilidades no reino. Ainda estamos no lugar santo, mas bem próximos do véu que separava o homem da glória de Deus. É o momento em que o crente já anda segundo o Espírito, com discernimento e ousadia. Não se trata mais só de receber de Deus, mas de ser um cooperador dele, alguém que representa o céu na terra. E então vem o rio profundo, aquele que já não se pode atravessar andando. Aqui não há mais controle humano, é Deus que conduz. Esse estágio representa o lugar santíssimo, o espaço mais sagrado do tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança. Nesse ambiente, só o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, para representar todo o povo diante de Deus. Mas agora, em Cristo, o véu foi rasgado, e somos convidados a entrar com ousadia. Esse é o lugar da rendição total, da habitação do Espírito, da vida que já não é mais nossa, mas de Cristo em nós. A presença de Deus não é apenas algo que buscamos, é algo que nos envolve por completo. Essa progressão, do átrio ao Santíssimo, das águas rasas ao rio profundo, revela um convite claro. Deus nos chama para avançar. Ele não quer que fiquemos na superfície. O início é importante, mas não é o destino final.
Ele deseja nos conduzir à maturidade, à santidade, à entrega total. E mais, deseja que nos tornemos um canal por onde o rio dele possa fluir. Porque no final da visão de Ezequiel, esse rio cura as águas salgadas, traz vida por onde passa e gera árvores frutíferas nas suas margens. Essa também é a nossa missão. Na aula de hoje, vamos focar no átrio, o ponto de partida. É nesse espaço que a caminhada começa. É ali que o pecador encontra o perdão, o sedento encontra a água, o cansado encontra um novo caminho. O átrio não é o fim, é o começo de uma jornada que só se aprofunda. E ao olharmos para ele à luz da visão de Ezequiel, entendemos que mesmo as águas rasas carregam o mesmo rio que flui do trono de Deus. A pergunta é: você está disposto a seguir adiante? Primeiro tópico: o altar de bronze, logo na entrada do tabernáculo, marcava o começo da jornada espiritual. Era o lugar do sacrifício, apontando para a cruz de Cristo, onde o pecado é tratado e a vida com Deus começa. O altar de bronze, também chamado de altar do holocausto, era o primeiro móvel que se via ao entrar no átrio do tabernáculo. E isso não era por acaso. Deus mandou que ele fosse colocado logo na entrada, como um lembrete de que ninguém pode se aproximar dele sem antes passar pelo sacrifício e pela purificação. Feito de madeira de acácia revestida de bronze, esse altar tinha um formato quadrado, com chifres nas 4 pontas e um fogo que nunca se apagava. Os chifres simbolizavam refúgio e força, tanto que, em algumas histórias da Bíblia, pessoas corriam e se agarravam a eles em busca de misericórdia, como fez Adonias em 1 Reis 1:50. Era um lugar de proteção, mas também de rendição. Profeticamente, o altar de bronze apontava diretamente para a cruz de Cristo. Ali, no altar, o animal inocente era sacrificado no lugar do pecador, mostrando o princípio da substituição, um retrato do sacrifício de Jesus, que assumiu o nosso lugar. O bronze representa o juízo de Deus, e o fogo, o juízo contra o pecado. Por isso, aquele altar era, ao mesmo tempo, um lugar de justiça e de misericórdia. O pecador era poupado, porque um sacrifício aceitável havia sido oferecido. Além disso, o altar era símbolo de entrega total. Nos holocaustos, por exemplo, o sacrifício era completamente queimado, mostrando uma vida totalmente consagrada a Deus. E isso nos ensina algo profundo. A verdadeira conversão não é apenas uma decisão de palavras, mas uma entrega completa, um coração que se rende totalmente ao Senhor. Mesmo que o altar de bronze não seja mencionado diretamente em Hebreus, seu significado está por toda parte naquela carta. Ela nos lembra que os antigos sacrifícios apontavam para a necessidade de sangue para expiar pecados, mas que Cristo, com seu próprio sangue, fez isso de uma vez por todas. Aliás, em Hebreus 13, versos 10 ao 12, o autor fala sobre um altar espiritual, ligado ao sacrifício de Jesus fora da cidade, uma clara referência à cruz. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9, 12. O altar de bronze não é apenas um detalhe da história de Israel. Ele nos ensina algo essencial. Tudo começa na cruz. É ali que encontramos perdão, salvação e o início de uma nova vida. Não existe caminhada espiritual sem passar por esse altar. A fé cristã sempre começa aos pés da cruz, onde o sangue foi derramado e o amor venceu o pecado para sempre. Próximo tópico: bacia de bronze. Logo depois do altar de bronze, no átrio do tabernáculo, havia a bacia de bronze, ou a pia de bronze, como também era chamada. Ela ficava entre o altar e a entrada do lugar santo. Deus foi bem claro ao ordenar sua construção, e um detalhe chama a atenção. Ela foi feita com os espelhos de bronze das mulheres israelitas. Imagina só, espelhos que antes refletiam rostos e vaidades foram transformados em um instrumento de purificação. Isso nos ensina algo forte. Servir a Deus exige renúncia ao ego e mudança de foco, do eu para o Senhor. O objetivo da bacia era simples, mas profundo. Nela, os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrarem no santuário ou se aproximarem do altar.
E não era algo opcional. Se eles negligenciassem esse ato, podiam até morrer. Isso mostra como Deus leva a sério a santidade no serviço a Ele. Profeticamente, a bacia de bronze aponta para a palavra de Deus, que nos purifica e transforma. Paulo explica em Efésios 5:26 que Cristo santifica a igreja pela lavagem da água mediante a palavra. Ou seja, assim como os sacerdotes precisavam se lavar para ministrar, nós também precisamos ser limpos diariamente pela palavra, sendo renovados e corrigidos constantemente. Jesus reforçou esse princípio quando lavou os pés dos discípulos e disse a Pedro: "Se eu não te lavar, você não tem parte comigo." João 13:8. A salvação acontece no altar, na cruz, mas a comunhão diária com Deus depende dessa purificação contínua, esse lavar diário na bacia. A bacia também nos ensina sobre responsabilidade. O altar fala de redenção, a bacia de santidade prática. Não basta apenas ser perdoado, é preciso viver em transformação. A água preparava o sacerdote para servir, e sem esse preparo, o ministério nem era aceito. Com Deus, não importa apenas o que fazemos, mas como fazemos. Ele busca corações limpos e sinceros. Embora a bacia de bronze não seja citada diretamente em Hebreus, o seu significado aparece claramente ali. Hebreus 10:22 nos chama a nos aproximar de Deus com o coração purificado e o corpo lavado com água pura. Uma alusão clara a essa purificação interior, feita pela Palavra e pelo Espírito Santo. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Hebreus 10:22. E tem um detalhe lindo. Lembra que a bacia foi feita com espelhos? Provérbios 27:19 diz: "Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos." Ao se inclinar para lavar-se, o sacerdote via seu rosto refletido na água. Era um momento de autoavaliação, um lembrete de que Deus não se interessa só pela aparência. Ele olha o coração. A bacia de bronze nos ensina justamente isso. Depois que somos salvos, no altar, começamos um processo de santificação. E essa purificação diária nos prepara para adorar, servir e viver na presença de Deus. Ela nos chama a olhar para dentro, permitir que o Espírito nos transforme e seguir com um coração limpo e pronto para entrar com reverência diante do Senhor. Tópico 4.3 Sacrifício e purificação. O altar e a bacia no tabernáculo simbolizam o início da vida com Deus, sacrifício para perdão e purificação para santificação. Juntos, apontam para a cruz e o batismo, marcando nossa caminhada espiritual. Ao entrar no átrio do tabernáculo, o primeiro móvel que se via era o altar de bronze. Era ali que tudo começava. Nesse altar, o povo trazia seus sacrifícios, oferecendo animais como forma de expiação pelos pecados, exatamente como Deus havia ordenado. O altar, sempre marcado por sangue e fumaça, apontava para algo muito maior, a cruz de Cristo. Ali, o verdadeiro Cordeiro de Deus foi sacrificado uma vez por todas, trazendo salvação eterna e reconciliação com Deus. Assim como o sangue dos animais cobria temporariamente a culpa do povo, o sangue de Jesus nos limpa de forma definitiva. O altar de bronze simboliza o ponto de partida da nossa vida espiritual. É ali que começa a jornada, no reconhecimento do pecado, no arrependimento e na fé no sacrifício de Jesus. Nesse altar, encontramos justificação, não por merecimento, mas pela graça, pelo sangue derramado por nós. Como Jesus disse na ceia, "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês." Lucas 22:20. Toda vez que participamos da ceia, nós relembramos isso. Nossa vida começa na cruz e continua nessa aliança. Depois do altar, vinha a bacia de bronze, que ficava entre o altar e a tenda da presença. Ali, os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrarem no serviço sagrado. Essa bacia representa o processo de purificação que segue o sacrifício. Ela aponta para o arrependimento contínuo,
a santificação diária e o lavar da alma pela palavra de Deus. Quando olhamos para esses dois móveis juntos, o altar e a bacia, vemos a beleza completa do Evangelho. Somos salvos pelo sangue e purificados pela água, justificados pela fé e santificados pelo Espírito, reconciliados com Deus e chamados para viver em comunhão com Ele. A ceia e o batismo não são apenas rituais, mas lembretes vivos dessa verdade. Jesus venceu a morte na cruz, e na água nós declaramos que essa vitória também é nossa. O altar lida com a culpa diante de Deus. A bacia lida com as impurezas que ainda precisam ser limpas. O altar garante o acesso à salvação. A bacia nos prepara para caminhar com Deus. O altar fala da graça que nos alcança. A bacia fala do compromisso de uma vida transformada. Um não substitui o outro. Eles se completam. Juntos mostram todo o ciclo da salvação: arrependimento, fé, perdão, purificação e consagração. Tudo isso revela que Deus tem um plano claro. Ele não quer que paremos apenas no perdão inicial. Depois de sermos alcançados pela cruz, somos chamados a prosseguir, a crescer, a amadurecer e avançar em direção à plenitude da sua presença, rumo ao lugar santíssimo. Altar e bacia formam o começo dessa jornada gloriosa. Próximo tópico: o cercado e a porta do átrio. O cercado do átrio do tabernáculo não era apenas um detalhe arquitetônico. Ele tinha um propósito claro: separar o sagrado do comum. Quem olhava de fora via uma grande cerca de tecido branco, feita com linho fino, cercando todo o espaço. Era como um muro de tecido, com cerca de 2,30 metros de altura, impossível de ver através. As colunas de bronze firmadas em bases de prata sustentavam essas cortinas. E cada detalhe ali tinha um significado. O linho branco falava de pureza e justiça, o bronze de juízo e a prata de redenção. Já dava para entender, só de olhar, que aquele lugar era diferente. Um espaço separado onde o pecador precisava ser purificado e redimido para se aproximar de Deus. Nesse cercado havia apenas uma porta, voltada para o lado leste. Ela era ampla, quase 9 metros de largura, e feita com um tecido todo especial, nas cores azul, púrpura e escarlate. Cada cor tinha um significado profundo. O azul apontava para a divindade, o púrpura para a realeza e o escarlate para o sacrifício. Ou seja, a porta já mostrava que o caminho para Deus passava por um mediador divino, real e sacrificial, uma imagem clara de Cristo. Afinal, foi o próprio Jesus quem disse: "Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo." João 10:9. E também: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14:6. Interessante notar que, para entrar, o adorador precisava virar as costas para o sol nascente, frequentemente ligado aos cultos pagãos, e se voltar totalmente ao Deus verdadeiro. Era um ato simbólico de arrependimento e mudança de direção. No fim das contas, o cercado e a porta do átrio mostram algo essencial. Deus é santo, e só há um caminho para se chegar até Ele, o caminho que Ele mesmo abriu. Cada passo ali preparava o coração para uma jornada que começava na porta do átrio e seguia até o Santo dos Santos. Último tópico: revelação do átrio no livro de Apocalipse. No Apocalipse, o átrio simboliza uma fé superficial, exposta ao mundo. O chamado é claro: não fique no átrio, avance para uma adoração verdadeira e profunda. No livro de Apocalipse, o átrio do tabernáculo aparece de um jeito bem simbólico. Em Apocalipse 11, versos 1 e 2, João conta que recebeu uma vara para medir o templo de Deus, o altar e os que adoram ali. Mas há um detalhe importante. Ele foi orientado a não medir o átrio exterior, porque ele seria entregue aos gentios, que o pisariam por 42 meses. Essa cena traz uma mensagem clara. Deus separa aquilo que é realmente dele daquilo que ainda está exposto, misturado e vulnerável. Na linguagem profética, medir não é só sobre tamanho, é sobre proteção, pertencimento, cuidado.
Ao medir apenas o templo e o altar, Deus mostra que guarda e preserva os verdadeiros adoradores, aqueles que realmente vivem em comunhão com Ele. Já o átrio, o espaço externo, fica de fora. Por quê? Porque ele representa uma fé apenas aparente, superficial, que não se aprofunda na essência da adoração. Os 42 meses mencionados, cerca de 3 anos e meio, aparecem várias vezes na Bíblia como um tempo de tribulação. O fato de o átrio ser entregue aos gentios nesse período mostra que tudo o que é só exterior na fé será sacudido, testado, até dominado. É como se Deus dissesse: agora é a hora de separar o que é real do que é só fachada. Essa cena conversa muito com a parábola de Jesus sobre o joio e o trigo, que crescem juntos até o tempo da colheita, Mateus 13. Deus está fazendo uma separação. Ele mede, cuida e guarda aqueles que são realmente seus, o altar e os adoradores, enquanto deixa de fora aquilo que está preso ao sistema do mundo. Não é só um sinal de juízo, mas também um chamado para discernimento. No fundo, o átrio sempre representou isso, o começo da jornada espiritual. Era lá que aconteciam os sacrifícios e as purificações, um passo necessário, mas ainda longe da presença plena de Deus que habitava no Santo dos Santos. Em Apocalipse, ele simboliza uma fé inicial, porém frágil, ainda muito influenciada pelas pressões do mundo. Já o interior do santuário fala de adoração verdadeira, intimidade e santidade, um lugar reservado para quem se aprofunda de verdade. A mensagem é direta. Nem todo mundo que dá os primeiros passos na fé permanece até o fim. Há aqueles que param no átrio, presos a uma fé rasa, e há aqueles que seguem adiante, buscando a presença viva de Deus no santuário. Estar no átrio não é o mesmo que estar no centro da presença divina, é só o começo. Por isso, o átrio em Apocalipse 11 funciona como um grande alerta espiritual. Ele nos chama a não nos acomodarmos com uma fé superficial, mas a irmos além, com coragem e compromisso. A porta está aberta, não fique no pátio, entre mais fundo. Busque consagração, intimidade e uma adoração verdadeira, pois é no santuário que Deus mede, protege e se revela aos seus. Até o próximo encontro. Lembre-se de realizar as atividades e dedicar um tempo para ler a apostila.